Hoje é a sequência do nosso ciclo de conversas com esse tema. Precisamos conversar sobre Bolsonaro, que é um enunciado para chamar a reflexão. Nós começamos na semana passada conversando com a Deise Ventura, que faz uma excelente pesquisa sobre a burocracia da destruição do Brasil e da saúde brasileira e, sobretudo, vem trabalhando com os atos de governo que comprovam que esse governo está engajado em transformar a pandemia e transformar o fato biológico do Covid, o problema sanitário que há no mundo, em uma espécie de arma de guerra contra a população, uma arma biológica. E hoje eu tenho o prazer de... Aliás, vocês podem assistir a live que ficou gravada, para quem não assistiu. E hoje eu tenho o prazer de falar aqui com a Rosana Pinheiro Machado, e vou esperar ela aparecer para poder chamá-la. Eu estou esperando que ela apareça aqui. Ela deve estar entrando em alguns segundos. E é com ela que eu vou conversar. E essa é um ciclo de lives que pretende apresentar as pesquisas. Então, as pesquisas de professoras, pesquisadoras, professores, das mais diversas universidades nacionais, internacionais, que possam nos ajudar a compreender o fenômeno do fascismo e do bolsonarismo e o engajamento desse fenômeno com questões relacionadas à economia política, ao neoliberalismo, ao problema da produção das subjetividades, à perseguição que existe hoje em dia em relação à pesquisa, que, infelizmente, essa perseguição avança, a pesquisa padece e a perseguição corre solta. Então, estou aqui esperando que a Rosana Pinheiro Machado apareça. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Acho que ainda não, mas imagino que ela vai chegar. Tem muita gente chegando, que bacana. Obrigada a todo mundo que está participando aqui, reconhecendo várias pessoas que estão mandando também sinais das suas universidades, dos seus lugares. Sim, vamos chamar a Esther Solano, com certeza. Vamos uma por vez, para a gente poder aproveitar bem o conhecimento gerado por essas pessoas tão importantes para nós, que vem fazendo uma pesquisa tão fundamental para o nosso momento brasileiro e também mundial, porque afinal de contas, como a gente vai ver hoje na conversa com a Rosana Pinheiro Machado, a gente vai falar não apenas do Brasil, mas também do caso da Índia e do caso das Filipinas. Então temos muitos assuntos aqui para discutir. Acho que Rosana chegou. Então vamos começar. Só esperando ela conseguir entrar. Ei, Rosana. Olá! Ei, querida. Obrigada. Que feliz que você está aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer te receber. Eu estava aqui contando para as pessoas que estão chegando qual é o objetivo dessa live dentro de um ciclo de lives, já que falar pelo Instagram é uma maneira fácil e viável de encontrar com as pessoas. Só que eu queria, antes da gente começar, eu queria apresentar a Rosana Pinheiro Machado e apresentá-la como scholar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu fico muito orgulhosa de ver o currículo dessas mulheres pesquisadoras inacreditáveis que fazem coisas incríveis e que precisam ser muito conhecidas, inclusive nesse ambiente de redes sociais, que é um ambiente que tem, por mais que
todos nós que estamos aqui tenhamos muito apreço aos conteúdos, à seriedade. Existe também um certo culto da ignorância, da estupidez e da maldade e da baixeza nesses ambientes. Então, eu acho muito importante que a gente faça grandes debates, ou pelo menos boas conversas com pessoas que têm um lastro que precisa ser valorizado num contexto como o nosso, todos os fascismos sempre odiaram os intelectuais, o conhecimento, então é um ativismo também a gente colocar essas questões aqui e colocar esse aspecto da importância do trabalho dos pesquisadores, das pesquisadoras. A Rosana Pinheiro Machado é professora de Desenvolvimento Internacional do Departamento de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Bath, né, na Inglaterra. E Rosana Pinheiro Machado já deu aula em Harvard, em Oxford, é uma pessoa que vem fazendo pesquisa há muito tempo sobre o Brasil e faz uma pesquisa importante. As suas pesquisas sempre foram sponsorized, sempre foram mantidas, sustentadas por grandes instituições e até hoje. Eu acho isso uma coisa importante também que as pessoas saibam. A Rosana Pinheiro Machado escreveu um livro que foi publicado pela editora Planeta, que é um livro que, por mais que seja um livro para conversar com o povo, um livro que tem um caráter também de divulgação, é um livro, sem dúvida, baseado em muita pesquisa, que se chama Amanhã Vai Ser Maior. E então é um livro inteligente, um livro prazeroso, um livro animado, um livro muito sério, que não tem medo da crítica. Eu recomendo muito que vocês leiam. A Rosana Pinheiro Machado sempre trabalhou também muito com a China, muito com a pesquisa em torno de diversos países, e hoje a gente vai falar um pouco dessas pesquisas aqui. Quem quiser saber mais sobre ela, pode olhar o currículo Lattes, que é uma plataforma enfim, na qual aparece muita coisa importante que as pessoas fazem sendo professores e pesquisadores de universidades pelo Brasil e também brasileiros fora do Brasil. Bom, Rosana, então vamos começar? Eu acho que nós podemos começar citando esse teu texto que saiu no Eu País, e uma coluna importante intitulada O que Lula deu e Bolsonaro abocanhou. E você, nesse texto, faz um resumo da pesquisa que você vem fazendo com esses países que vocês, enfim, quem trabalha com ciências sociais tem chamado de BIFs. Brasil, Índia e Filipinas, países que representaram uma promessa democrática há pouco tempo e, de repente, fizeram essa guinada ao autoritarismo. E é muito curioso esse artigo, eu recomendo que depois que vocês procurem e leiam, porque, e a primeira questão que eu quero te colocar, então, diz respeito a isso. Nesse artigo você levanta essa oposição conceitual entre classes ingratas e classes aspiracionais. Você poderia esclarecer para nós que estamos aqui curiosos o que são essas classes ingratas e o que são as classes aspiracionais, por favor? Márcia, muito obrigada pelo convite. Não posso começar de outro modo que não te agradecendo. É um prazer enorme, profunda admiração pelo teu trabalho. Profunda admiração e te agradecer por essas lives. E eu vi quando eu cheguei, alguém falou, tem que ter Esther Solano também. E eu fiquei pensando, nossa, é isso, né? Tem que ter Esther, a gente faz parte de uma geração de sociólogas e antropólogas que está tentando, né, entender esse fenômeno sob o ponto de vista acadêmico, fazendo pesquisa e também na intervenção, né? Então, começo essa live falando da importância de tantas pesquisadoras e
e de tantas análises importantes para esse tema, como teus próprios livros, que sempre foram uma inspiração para todos nós, Márcia. Essa é uma pesquisa nova que a gente está começando, um time ainda ele não está totalmente formado, porque a pesquisa é para começar no final do ano, mas tem muita gente boa, junto, do Brasil. Estou trabalhando com a Cristina Marins, com o Fábio Malini, que é um cara que trabalha muito com... Muita gente conhece ele por causa das análises do Twitter. E a ideia de classes ingratas é um pouco uma brincadeira que eu faço com uma conversa que sempre vem quando as pessoas falam do pobre de direita, né? Sempre vem uma ideia que o pobre de direita ele é naturalmente fascista, porque tudo que ele deu foi o que o Lula deu, tudo que ele tem foi o que o Lula deu. Eu acho que estão pedindo para tirar os comentários porque está na minha... Agora, então, obrigada. A ideia de que o Lula teria dado tudo que essas pessoas têm e elas não reconhecem. Então, a gente vê muito isso nos debates, a ideia de classes ingratas. E eu tento problematizar um pouco isso do ponto de vista acadêmico, do que significou essa inclusão pelo consumo, o que significou essa inclusão de também... Eu não acho que foi um processo de neoliberalização puro, como as pessoas dizem, que a inclusão pelo consumo foi puramente uma estratégia neoliberal. Eu não acredito nisso. Eu acho que era fundamental incluir as pessoas na sociedade de consumo. Mas a gente sabe que há um momento da sociedade brasileira em que o Brasil vive uma expansão da sua economia, junto com várias outras economias emergentes. Isso a gente vai ver em todos os países, no mesmo na Índia, no mesmo nas Filipinas, como é que a gente pode falar isso? Um incentivo a essas classes que a gente está chamando aqui, ainda provisoriamente, de aspiracionais, que é um incentivo, né? Que isso já veio no governo Lula dizer, olha, você pode brilhar, você pode empreender, você tem direito a ser feliz, ninguém merece a miséria. Mas também junto com isso, que concordo com tudo isso, um certo incentivo a uma lógica empreendedora num país onde se endividar é muito fácil, numa lógica onde a situação está... numa lógica, né, que não é necessária, é uma lógica de incentivar o empreendedorismo pelo trabalho de si próprio, e também, junto com isso, com o crescimento das igrejas, né? Então, a gente vai ter todo esse contexto político e econômico e social e cultural, que é de você mesmo, pela sua própria lógica, consegue a prosperidade. Isso não é algo que o Bolsonaro inventou. Isso é fruto de um processo histórico do Brasil dos anos 2000, de neoliberalização da economia e da subjetividade, como a gente fala, né, no mundo acadêmico, e de inclusão das pessoas no consumo, no empreendedorismo, a gente tem uma pesquisa que eu sempre gosto de citar, que o Preto Zezé sempre cita, que é a ideia de que ele fez uma das maiores pesquisas em favelas já realizadas sobre aspirações. Então, ele mostra que as pessoas diziam que não era... tudo que elas tinham conseguido nos últimos anos, isso era a fase Dilma, foi o auge da inclusão pelo consumo, as pessoas diziam que conseguiram pelo próprio esforço. Não por Bolsa Família, não por nada. E era um perfil que tinha Bolsa Família, que tinha diversos benefícios. E tiveram benefícios para comprar carro, para comprar casa. Mas elas viam como aquilo como si próprio, como uma coisa de si própria. E essas classes aspiracionais, elas vão correspondendo a esse momento de crescimento econômico, né? Elas querem sair da pobreza e elas começam a desenvolver um horror a pobre, que sempre teve no Brasil, né? Uma ideia, né, de ansiedade de classes. Eu quero me diferenciar daquele que tem um pouquinho menos que eu sou muito melhor. E aí, isso numa crise econômica, isso desmorona, né, Márcia? Porque a pessoa acredita que ela é própria, que tudo que ela conseguiu foi do grande esforço dela, que era melhor que os vagabundos, e aí, numa crise econômica, numa crise política, isso desmorona. E a ideia de classes aspiracionais, então, é tentando responder, porque todo esse movimento dos países do sul global, a gente não tem um conceito claro para definir
novas classes médias, classe C, todos esses conceitos são falhos, porque a gente sabe que essa ideia de 40 milhões de pessoas sair da pobreza e acessar a classe média, isso não se sustenta sociologicamente. A gente também sabe que a própria ideia de classes emergentes, daí confunde com os ricos, ou nova classe média, tudo isso é muito frágil. Então, a gente está trabalhando com essa ideia desse contingente mundial do sul global, dos grandes países emergentes que saíram da pobreza, que são famintos, sedentos por mudança e por conquistas, e que querem aspirar, querem empreender, mas não necessariamente são camadas médias. Uhum. Então, eu achei essa oposição tão interessante, e porque também a mim me interessa muito compreender essa subjetividade. Então, um ponto importante da pesquisa de vocês o ponto onde esse sujeito que se vê como um aspirante à riqueza, que não quer se ver mais como um pobre, como esse sujeito, então, não é, como vocês colocaram, você está colocando nessa pesquisa, ele não é, então, simplesmente um ressentido, ele não é simplesmente, enfim, essa figura ingrata, mas ele está querendo uma outra coisa para a vida dele e ele tem um direito ao sonho. O problema, evidentemente, é que o seu próprio sonho foi capturado. Exato. Mas o que eu quero entender é onde esse sujeito consegue se identificar com as figuras autoritárias do seu contexto. Quer dizer, que paixão é essa, vamos chamar assim, pelo sujeito autoritário? No caso do Brasil, Bolsonaro tratado como um mito, em que pese toda a publicidade, toda a manipulação para a construção dessa figura que há, enfim, em todos os populismos e autoritarismos, existe sempre essa produção do culto da personalidade autoritária. Agora, o que vocês estão encontrando, então, ou o que vocês esperam encontrar, ou o que você suspeita em relação a essa identificação? O que faz uma pessoa se identificar com figuras como Duterte, Bolsonaro e Modi, que é outro, digamos, brutamontes da política, né? O Adorno, inclusive, já falava desses brutamontes da política. Eles são os lobisomens da política, que conquistam o povo. Como é isso? O que a gente faz com isso? A gente consegue liberar o povo dessa identificação? É a grande pesquisa, essa é a grande questão para além da pesquisa, né? Que a gente sempre quer responder. Eu gostei muito do teu resuminho que você fez da classe aspiracional, que ela tem ressentimento, porque a gente sabe que o ressentimento, né? O ressentimento ele é fundante, mas ele também sonha muito, encontra nas igrejas e nessas figuras, nessas situações de trabalho, também um lugar para crescer, para sonhar, para se identificar, para criar comunidade. E você pergunta, bom, o que vem nessa paixão? Eu acho que isso remete até aos meus trabalhos anteriores. Eu acho que essa pesquisa nova remete a uma outra questão. Então, vou resumir aqui em duas, vou tentar dividir em duas respostas. A primeira resposta é vinculando isso à pesquisa anterior mesmo, que era esse sujeito que no meio de uma crise econômica, ele começa a enxergar, ele não era um identificado com Lula por uma identificação de esquerda, ele era identificado com Lula com uma identificação de o cara resolve, o cara é bom. E não era uma identificação política, esse setor não era um setor, né, que vinha do orçamento participativo, não é esse setor, é um setor que gostava do Lula quando as coisas estavam indo bem, mas que vê nesse tripé, né, do hiperliberalismo, que ele acredita que ele é melhor que o vizinho vagabundo, porque tudo isso é muito relacional de comunidade, que ele tem raiva do primo, que foi para a prisão, e ele acha que o primo está melhor assistindo Netflix na prisão, ele tem raiva da filha, que é LGBT, que é lésbica e contesta sua autoridade num mundo onde sua autoridade nunca foi contestada. Então, nesse tripé do hiperindividualismo, o hiperneoliberalismo, hiperliberalismo, no conservadorismo moral e na autoridade,
porque a autoridade também é muito importante para esse sujeito que está tentando trabalhar e está construindo a sua identidade diferentemente de uma identidade do que ele constrói como vagabundo. Foi assim que o Duterte se elegeu. E a mesma coisa nas camadas... O Duterte é o campeão mundial da guerra às drogas, no discurso das guerras às drogas. E ele fala justamente para esse trabalhador precarizado, dizendo, olha aqui, você está trabalhando e tem um monte de vagabundo lá, vagabundo é a linguagem brasileira, evidentemente, que está ganhando vida fácil e despertando um ódio intraclasse, né, de pessoas que pertencem às classes populares, mas que querem desesperadamente se ver. Então, no tripé autoritarismo de botar ordem, de controlar o tráfico, esse também é o sujeito que trabalhou 15 horas de Uber por dia e foi assaltado 2, 3 vezes. Isso, assim, agora a gente fez uma pesquisa de novo, depois da pesquisa que eu já tinha feito, assim, motorista de Uber assaltado 7, 8 vezes, assim, com o seu celular, o cara ferrado. Então, é um sujeito que está lá se matando, né, acreditando num ideal de empreendedorismo, trabalhando 15 a 20 horas por dia, mas alguns vão crescendo nesse mundo. E aí eu entro na segunda parte da minha resposta, que é a pesquisa nova, porque a pesquisa nova é especificamente sobre trabalhadores plataformizados. Então, a gente vai ter aí um novo componente de entrada no bolsonarismo que me preocupa muito. Porque por isso que eu sempre digo muito, independente das eleições, a gente vai ter que lidar com isso. Que não importa se é o trabalhador de Uber ou se é uma vendedora de bolo no Instagram. Quando eu falo plataformização, eu estou falando todo mundo que está usando alguma plataforma para trabalhar, para se autoempregar. Então, pode ser o camelô, que até antes da pandemia ele era um camelô, agora ele é um camelô no Instagram. Ele faz um Instagram para vender a sua muamba, porque não passa mais ninguém na rua. E isso é um processo irreversível. Todo trabalho informal deve ir para o Instagram, para a economia digital. Todo. E a gente entra num novo processo da economia e do futuro do trabalho da humanidade. E especialmente em países em desenvolvimento, emergentes, que têm mais de 50% da população na economia informal. O que faz esse sujeito? Ele entra e ele tem que ganhar like. Ele precisa de engajamento. Para ele ganhar like e engajamento, ele vai precisar se interar com certas ferramentas do marketing digital, com certas ferramentas de motivação, e isso em 1, 2 meses leva ele a seguir figuras religiosas e figuras de marketing digital e, isso é o nosso achado, figuras, isso também muito vinculado às pesquisas do Fábio Malini, nossa, também a gente está capturando esses dados, figuras vinculadas ao mercado financeiro que te prometem que você não precisa mais lutar por direito trabalhista porque você vai se aposentar com bitcoins. O cara é ferrado, ele é muito pobre e ele acredita que ele vai se aposentar. Ele começa a postar na bolsa, ele começa a seguir as figuras que vão ensinar engajamento. E essa estrutura é uma estrutura piramidal. E o que eu quero dizer com isso? Alguns vão se dar bem. Então, assim, um cara que vai seguindo, que vai fazendo tudo direitinho e que segue os influencers direitinho e que ele vai crescendo e faz tudo e que ele tem bom produto e junto uma combinação de capital social e simbólico, ele vai se dar bem. E ele vai virar um modelo para milhares de pessoas ferradas que estão na ilusão de fazer o primeiro milhão. Porque esse é um mundo que está dizendo assim, vem para o seu primeiro milhão. E esse mundo é totalmente bolsonarista, esse mundo dos influencers totalmente vinculado a família de Bolsonaro, são seguidores, são amigos pessoais, esse mundo de investimento, de religião, e eles não falam muito de política, mas eles estão ali dizendo, verde e amarelo, hoje é dia de fazer o seu dever cívico. E eles estão fazendo isso o tempo todo, né? Com um estilo de vida que é brutal, né? Totalmente individualista, despolitizado, é devastador o impacto que as plataformas terão no trabalhador pobre precarizado que entra para fazer negócio no mundo digital. Ele está entrando, a gente sempre soube das fake news, a gente sempre discutiu isso, dessa hegemonia das fake news da direita no mundo digital. Você, Márcia, é uma das pessoas que mais conhece isso no mundo. E agora eu estou falando de um novo contingente que está entrando, não é só está entrando no Twitter para dar opinião política, ele está passando 20 horas do seu dia ali. E tendo que interagir para crescer com certas figuras que estão totalmente conectadas a um lado.
Resumi o projeto e, aliás, é a primeira vez que estou falando isso em público. Ah, mas que honra, que bom te escutar. É maravilhoso, vai abrir muito a nossa cabeça, né? A gente vai entender melhor como funciona a cabeça desse povo todo, né? Que se entrega para esses delírios. Mas escuta, e você acha então que leis trabalhistas são aspectos que não interessam muito a essa população? Zero. 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 Eu tento falar isso, né, para a campanha do Lula. Eu sei que eles têm uma equipe muito. Eu tenho tentado dialogar e tenho sido encontrado muita receptividade no próprio Instituto Lula. E sempre dialoguei com muitas figuras do PT, mas pensando nesse ano de campanha, né? De quando eu vi o discurso, por exemplo, eu acho que eu cito isso até no artigo dos BIFs, que o Lula diz, não, para o trabalhador de Uber tem um vídeo que ele faz, você vai ter o direito. Isso ele está fazendo o discurso antes. E aí a gente fica assim, bom, o que a gente faz? Não tem essa resposta. Acho que ainda a resposta que a sociologia ainda dava estava ainda muito vinculada à ideia de renda universal mínima, né? Porque de aliviar um pouco esse fardo. Mas o direito, esse é um trabalhador, e isso é uma das hipóteses, a gente tem duas hipóteses que a gente testa. E o que essa intersecção entre trabalho e política, ela tem efeito no mundo do trabalho e tem efeito no mundo da política. No trabalho, ela radicaliza uma massa de trabalhador pobre precarizado que é antidireito. Antidireitos. Sim, antidireitos. Antidireitos, totalmente, né? Porque ele vai se dar bem, ele tem 20 anos, está trabalhando às vezes 24 horas por dia no Uber, ou sei lá como, mas quando ele tiver 22, ele garante que já vai ter um Uber trabalhando para ele. É uma lógica exploratória, né? Então, você... E no âmbito político, a nossa hipótese é que isso radicaliza o que a gente chama do hardcore do bolsonarismo, que o bolsonarismo vai acabar, mas você vai ter sempre aquela massa do bolsonarista raiz que vai ficar, e grande parte está nesse trabalhador médio. Uhum. Ó, eu vou citar o teu artigo, que tem um trecho que nos ajuda aí nisso que você está colocando, diz assim... a Rosana escreveu assim, gente, nesse artigo que eu estou citando, que é um artigo sobre os bifes, que está no El País, que quem assistiu o começo da live aí, depois que vai ficar gravada, vai conseguir ver. Ela fala assim, socialmente, sempre pensamos no trabalho informal e no desemprego por meio de categorias negativas, como falta. Não está errado, evidentemente, mas o que Bolsonaro e Duterte, que é o cara lá das Filipinas, em particular, fazem muito bem, é manipular essa lógica e falar pelo aspecto positivo. Eles dizem, então, você é o cara, o problema é todo o resto. Deixa de mimimi. Você citou assim no teu artigo. E nesse aspecto faz todo sentido a postura negacionista e relapsa de ambos os líderes durante a pandemia. Isso é importantíssimo também. Eles ganharam... Não, perdão, te interrompi. Não, eu queria comentar justamente isso, né? Esses caras conseguem, através da ordem do discurso, e que mexe justamente com a lógica do pensamento, conseguem alterar a perspectiva e a ação das pessoas. E isso que você fala, né? De que, então, ninguém, na verdade, já que eles são uns vagabundos, digamos assim, já que eles são os caras que não valorizam o trabalho, eles não valorizam nada, eles só jogam e não valorizam as leis e não valorizam direitos, eles só jogam a coisa toda para cima do indivíduo, o indivíduo recebe como se esse fosse uma espécie de ato heróico, eu vou receber e vou parar de mimimi, então eu sou um herói e eu sou igual a eles, porque eu aceito o discurso deles. Não sei, queria que você falasse disso, porque isso também incide sobre a questão da pandemia. Para ninguém consegue entender por que esses caras agem contra, a não ser, claro, pelos aspectos ligados aos ganhos que eles podem ter, ao fato de que eles estão aí apoiando toda a necropolítica neoliberal e tal. Mas tem esse outro lado, que no fundo ninguém espera nada deles, e esse não esperar nada parece que virou um heroísmo. Pode ser algo assim? Não, você resumiu perfeitamente. Eu, inclusive, anotei aqui ato heróico, porque acho que isso dá acho que dá pano para manga, para pensar como eles se veem como heróis resistindo.
a questão da pandemia é fundamental. A verdade é que essa pesquisa não ia ser com trabalhador plataformizado, ia ser só com precarizado. Mas a gente viu que com a pandemia, todo esse precarizado estava indo para algum tipo de plataforma, e como era o futuro do trabalho, a gente achou melhor focar na plataformização. Mas quando a gente for ver, a gente fez coleta, né, das hashtags fique em casa, não fique em casa, comércio aberto. E é impressionante, esse é um público que vê um certo heroísmo em trabalhar sob qualquer condição, dizer, eu quero trabalhar, meu governo não quer deixar, nesse caso não é o governo, né? Não quero, mas a conspiração globalista. Ele se vê como um trabalhador que quer trabalhar, é, enfim, que o problema vai ser sempre uma conspiração de esquerda. E é interessante isso, porque a esquerda e o mundo sociológico, com razão, sempre tratou isso, a economia informal, como falta. Então, a primeira categoria foi marginalidade. A gente trabalhou com essa categoria de marginalidade até os anos 70. Depois entra a informalidade, mas que também é tudo né? Tudo com não tem, tudo que não tem. O que essa virada neoliberal global faz é inverter exatamente como você resumiu. Você inverte, você diz, você não é o cara que não tem emprego, você não é o marginal ainda, que é o passo anterior, né? Que é o cara, você estava fora do sistema econômico. Esses caras estão dizendo, vocês são o setor econômico. Eles estão governando para esses caras. O Bolsonaro está governando para esse tipo de economia, né? Vagerista, de alguma maneira. E aí é isso. Eles estão. O Bolsonaro, eu acabei de ver um vídeo do Bolsonaro, acho que é de hoje, em que ele diz exatamente isso. Olha, eu tentei fazer isso, não pude fazer nada. Daí sim que eu me irrito, porque daí sim eu tenho vontade de dizer, bom, mas tu não era o cara que botou a ordem na casa, as pessoas não te elegeram, porque você era um super macho que ia enfrentar todo mundo. Eu tenho vontade, nessas horas, de votar para meus interlocutores. Porque, né? Porque ele era o cara que ia fazer tudo e mandar em tudo, e não foi. E aí ele se coloca como uma figura que não... né, que estava do lado do povo que quer trabalhar e que existe essa conspiração de pessoas que não deixam. E a verdade é que os números mostram claramente que eles estavam... a questão popular, a questão da pandemia, certamente o mundo e quem estava estudando os números, de que essa postura ela foi uma postura populista e que funcionou por muito tempo. Depois parou de funcionar, né? Daí, quando veio a vacina, eles viram que era um pouco melhor adotar, mesmo que faça esse discurso anti-vacina, mas o Brasil começou a fazer o seu projeto de vacinação. Mas quando você coloca tudo no indivíduo, você só é o cara que está lá, cujo papel é tirar todo o governo que está trabalhando. Então, ele se coloca nesse papel de que está toda a responsabilidade no indivíduo, as pessoas só precisam que o governo não atrapalhe. E a gente sabe que isso não é verdade, porque, né, a economia Então, mas você não acha cabe que... todo mundo. Então, mas você acha que assim rola um espelhamento? Porque eu, eu, é, eu acredito que, bom, a gente tem muito a ver, né? Embora eu faça escritos ensaísticos e filosóficos, muita coisa que a gente pensa fica muito parecido. Assim, por exemplo, eu falo de mimetização, essas classes sociais elas se mimetizam, né? Então, é um procedimento subjetivo esse de você se tentar se tornar igual aquilo que você almeja ser, claro, aquilo que você deseja, mas também aquilo que te bota medo. E eu estou agora pesquisando muito isso, né? Pesquisando o pavor e pesquisando o medo, que eu acho que é um fator assim, muito fundamental na construção desse Brasil bolsonarista. Mas eu estou falando dessa coisa da mimetização, porque eu continuo pensando, o que faz, então, e isso tem a ver com coisas que você colocou nesse teu artigo e que você tem trabalhado nas tuas pesquisas, o que faz, então, as pessoas que ontem votaram no Lula, hoje votarem no Bolsonaro? Porque foi exatamente quantas pessoas, aquele mesmo cidadão, essa mesma pessoa simples, mais difícil a gente encontrar, acho isso, nas classes elitizadas, né? Nas classes exploradoras, para usar um termo provocativo.
nas classes economicamente abastadas, é mais difícil você encontrar um sujeito que produza um tal paradoxo, né? Que ontem votou no Lula e logo depois vota no Bolsonaro. Acho até que agora, em 2022, a gente vai ter o caso contrário. A gente vai ter muita gente que votou no Bolsonaro, mesmo dessas classes aí abastadas, exploradoras, e que vai votar no Lula. Tem muitos famosos que já estão se manifestando como apoiadores de Lula, mesmo tendo apoiado Bolsonaro em 2018. Enfim, eu queria voltar a isso, sabe? Dessa posição da identificação, né? Do que gera essa coisa, para a gente entender o que faz essa pessoa. Porque eu imagino que a identificação seja um fator que leve ao voto, né? Como você está colocando, acho que isso faz sentido da gente levar a sério. Então, sei lá, se você pudesse explorar um pouco mais dessa ideia, acho que ajuda a gente a entender. Ai, obrigada. Eu acho isso um ponto ótimo. Eu sou contra a ideia de mimetização, mas não para essa pesquisa. Eu acabei de publicar um artigo questionando a ideia de mimetização, mas eu acho que o contexto é bem diferente, mas isso tudo para dizer que eu também me interesso muito pela categoria de mimetização. Eu acho que com esses setores, eu nunca usei a expressão mimetização, mas poderia ser, eu acho que a própria ideia de aspiração é isso, você aspira a ser aquele cara, você aspira a ser a pessoa de sucesso, você aspira a ser o que a família Bolsonaro é, a aspiração é um processo de mimetização, de identificação. E, no fundo, isso, quem trabalha melhor isso é você mesmo, né? Da própria ideia de complexo de vira-lata, porque é a ideia, né, de que você é um sujeito colorizado. Você odeia o pobre seu irmão, você odeia, né? Você vive num país em que há um ódio ao pobre. O Brasil é um país que odeia pobre. E que odeia, e que é racista, homofóbico, sabemos. E que odeia mulheres, Rosana. Eles também nos odeiam. Muito. Negócio assustador. Muito, muito. E aí vem a identificação daqueles homens todos. Esse é o assunto que a gente pode entrar e não sair mais, né? E que muito de identificação com um homem macho, entre aspas, que é macho da boca para fora, mas isso faz parte da macheza, né? Ser uma postura de quem vai fazer e acontecer. E que, para mim, sem dúvida, e assim, a identificação masculina nesses setores é fundamental. E um dos objetivos que a gente vai explorar ao longo dos próximos 5 anos, é uma pesquisa longa, porque a gente vai acompanhar os sujeitos ao longo quando eles começam a empreender, para ver se o empreendedorismo vai levar aquele ponto final de como que leva ou não para o bolsonarismo. Eu já estou acompanhando 200 trabalhadores informais que eu trabalhei muitos anos assim, no Camelódromo de Porto Alegre, e eles entraram para o Instagram, e é isso, as mulheres não caem, elas não seguem o mesmo trajeto, então os homens. É claríssimo. É claro que eu estou falando isso aqui como um bate-papo de conversa, porque eu não tenho dado ainda para dizer como, porque isso é pesquisa preliminar para o financiamento. Mas é muito claro. E a gente sempre soube, a pesquisa para uma Hope to Hate já mostrava isso, as mulheres brigando com os maridos, mas nessa pesquisa é muito claro e é muito cruel, porque os homens, essa lógica autoritária que eles conseguem se relacionar com essas figuras que te prometem. E aí tudo é mimetização e identificação, porque eles prometem que vai ter 1 milhão, eles prometem, mostram carrão, eles alugam aquelas casas por R$ 1.000 a hora para fazer foto no Instagram. Então é todo um processo, né, de montar esse cenário no Instagram para dizer que tu é rico, daí o cara quer ser rico. E isso tem muito, muito vinculado à dominação masculina, né? Apesar de ter muita mulher nisso, o que vai cair nessa rede é o homem, assim. E inicialmente a ironia disso é que essa rede de quem ele consegue seguir, do que ele faz, de religiosa e de marketing, vai ajudar ele a crescer. E a mulher que não cai nessa rede, porque não sabemos por que tem que fazer a pesquisa, ela também não consegue crescer. Então, é um mundo que ajuda um pouco esse cara a crescer um pouquinho. Porque é um mundo, por exemplo, que tem, para além do Uber, né? Isso é a pesquisa da Cris Marins agora, também é da equipe. Ela está mostrando a quantidade de grupos de WhatsApp
milhares de grupos de WhatsApp de seguidores do Bolsonaro e motorista de Uber. Então, o grupo de motorista de Uber, de autossuporte, ele não é um grupo de Bolsonaro, mas ali está circulando mulher Bolsonaro, arma. São grupos de homens de reforçar a política, reforçar a masculinidade, mas que também ajudam o cara a crescer, porque a gente sabe que capital social é tudo nesse mundo. E que eles constroem, de fato, redes de alianças, que as mulheres estão lá ferradas ali com seus 2 seguidores, vendendo crochê. Uau, isso é pesado, hein? Muita. Quer dizer, as pesado estruturas também, de uma. porque às vezes eu chego quase a chorar, sabe? Porque agora a gente se acostuma, né? Depois que a gente, quando começa a ver alguma coisa, porque é muito investidor te prometendo 1 milhão, sabe? E as pessoas acreditando e caindo nessa. A estrutura que sempre teve em classe popular e mercado informal, que é a estrutura de pirâmide, fazer pirâmide, né? Agora ela dominou o marketing digital, né? Então você entra no Instagram e você cai nesse mundo dos pirâmides, do marketing multinível, que é diferente de pirâmide. Mas você entra nessa lógica, que é uma lógica piramidal, consequentemente aspiracional e de identificação, porque você está olhando o topo, você está olhando quem chegou lá. Uhum. Escuta, Rosana, nossa, isso é tão interessante, a gente poderia ficar aqui, obviamente, muitas horas de conversa, mas essas lives, elas caem em 1 hora, sei. Eu não queria perder, eu não queria perder uma pergunta que acho que nos ajuda, assim, curiosidade minha, um pouco eu imagino, um pouco você diz, conheço um pouco, mas muita gente que está aqui com a gente nessa conversa provavelmente não faça ideia, né, de como que funciona. E eu queria então que você falasse um pouco de metodologia de pesquisa mesmo, se você puder, aquilo que você puder nos contar rapidamente, para a gente entender por onde você anda para descobrir tantas coisas interessantes. Ótima pergunta. Obrigada. Eu sou principalmente etnógrafa, porque sou antropóloga. Isso significa, eu já vi umas pessoas aí falando do meu curso, isso significa basicamente que o meu método principal é a imersão em grupos, em comunidade. Imersão não só imersão e observação, eu acho que tem uma galera confundindo aí observação com etnografia, eu acho isso grave. Não é ir lá e observar passeata, observar manifestação bolsonarista. Isso é observação, que é um método muito legítimo e muito importante. Etnografia é você ir lá na manifestação com o bolsonarista, né? Você criar vínculos com essas pessoas, e o que é um método muito difícil, porque exige empatia. Você não faz etnografia sem discutir a verdade com essas pessoas, sem negociar o acesso. Então, etnografia é um método baseado na criação, na imersão, na volta sistemática. Então, você acompanha por muito tempo de forma holista, ou seja, em vários lugares. Eu não estou acreditando só no João, que está lá só jogando merda no Facebook, sendo um fascistoide. Eu tenho que estar lá na casa dele vivendo como ele é com o vizinho. Eu tenho que estar vendo todas as personas dele, né? Porque às vezes a gente se surpreende. Surpreende não, isso é um clássico fascista, né? O melhor vizinho, aquele tiozão cristão, ótima pessoa, ele tem uma outra pessoa fascista. Isso é perfeito para etnografia, porque você vê a pessoa em vários contextos. Você não acredita nem num nem outro, você fica ali, né, vendo. Então, e você cria relações de relações sociais com essas pessoas. Então, por isso que eu nunca fiz etnografia de bolsonarista apaixonado e militante, porque se é etnografia, você tem que criar essa empatia. Eu não consigo. Então, eu sempre trabalhei com essa camada que votou no Bolsonaro, mas que um dia votou no Lula, mas que são pessoas que têm até algumas posições, as pessoas contraditórias e complexas que fazem parte desse Brasilzão e que agora provavelmente vão votar no Lula e que votaram no Bolsonaro.
Mas eu não estudo aquele militante, porque etnografia, esse método de imersão que exige empatia, eu não quero ter empatia com bolsonarista, não quero. Então, com bolsonarista militante. E você acha possível? É possível, para mim é possível. Tô brincando. Não é... Pra mim é possível, né? E aí, mas a gente também daí faz entrevistas. A última pesquisa, a gente fez 30 pesquisas em profundidade, entrevistas de 1 a 2 horas. Sempre tem entrevista juntos. E agora esse método, ele é um método mais amplo, porque é uma pesquisa mais robusta em 3 países, com um time de 10 pessoas. Então, são 14 meses de etnografia em uma comunidade de mercado, ou seja, de imersão, fazendo etnografia digital também, que é acompanhar as mesmas pessoas na internet, mas não assim, fazendo etnografia digital assim, selvagem, que as pessoas vão e ficam bisbilhotando o grupo e chamam isso de etnografia digital. De novo, a etnografia, ela tem um princípio que conecta, que são as relações sociais. Então, você vai para o ambiente online com uma linha ali que te costura, né, com o offline. Aí, e junto com isso, a gente está fazendo data sciences, a gente está fazendo captura de dados, que é o oposto da etnografia, que a etnografia você trabalha com 5 sujeitos, a gente está trabalhando com 11 milhões de dados, que é ver como que esses sujeitos, o histórico de diversos trabalhadores, para poder avaliar se ele está se radicalizando, se ele está... Ou pegar os posts populistas do Bolsonaro mais endereçados para esse trabalhador, por exemplo, contra o lockdown, a gente sabe que vai pegar esse trabalhador. Daí a gente captura esses dados e vê quem são, quem é o perfil. A gente consegue também ver quem são, com data sciences, a gente também consegue ver quem são os influencers e as conexões dos influencers. A gente consegue medir se esse trabalhador, por exemplo, ele começa a seguir os influencers e os influencers são... Isso leva eles aos bolsonaristas. Então, a gente pode explorar numa escala gigante e quantitativa a bolsonarização ou não, porque a gente também quer entender o que essas mulheres podem nos ensinar, né? De que não caem, se não caem, a gente tem que ver a contradição, a gente tem que ver a ilusão também. Mas são 2 métodos, nesse caso, em tese, bem opostos e que não são opostos. A gente está fazendo data science com etnografia. Uhum. Só Não antes sei da se está gente... claro, posso explicar melhor. Oi? Não sei se está claro, posso explicar melhor. Não, eu acho que, assim, acho que eu consigo entender. Imagino que não seja tão complicado quem precisar ouvir de novo. E também pode ler os teus trabalhos, né? E teus trabalhos mais acadêmicos. E pode também fazer uma investigação. Imagino que tenha várias pessoas de universidade aqui que têm interesse em metodologia de pesquisa. Tem o teu curso, né? E as pessoas podem, enfim, procurar os caminhos aí para a gente poder ir fechando a live. Então, é interessantíssimo porque vocês fazem o trânsito entre, digamos, o analógico e o digital e tudo isso que agora para nós é justamente uma passagem do tempo, né? E uma nova forma de construir as relações e, inclusive, a economia, né? Mas sem dúvida, em torno disso tudo tem essa grande lógica publicitária que rege o mundo, né? E que a gente precisa ter muita atenção com isso. Mas para a gente ir fechando, eu só queria que você falasse um pouco mais disso que envolve essas mulheres, então, que não caem nessa, vamos chamar assim, armadilha. Qual é a ideia? Assim, o que faz com que esses homens, na verdade, participam de uma tecnologia política do espetáculo, o macho como espetáculo. Inclusive, Rosana, eu escrevi no Turbotec, no Macho Nazifascismo, tem vários capítulos sobre o macho como um signo do poder e um signo tecnologizado. Então, tem que parecer macho para ter poder. Então, existem vários caminhos, várias ferramentas para você ser o macho que tem poder, né? Até o ponto de você fazer
o macho limítrofe, né? Que pegou muito na eleição de 2018. Mas enfim, toda uma construção estética. E aí, esses caras, dentro desse jogo em que isso tá na moda, digamos assim, que isso é o padrão linguístico e estético em funcionamento, esses caras vivem isso, mas as mulheres não têm a mesma chance. Quer dizer, num mundo em que a masculinidade é o capital, o que sobra para as mulheres? Por que elas não entram? Elas não querem ou elas não têm chance porque elas não são homens? Eu vou tentar ser rápida, que a gente tem pouquinhos minutos, né? Eu acho que a pesquisa anterior mostrava muito claro, mas dá pistas, porque eu não tenho como te responder se eu não fiz a pesquisa ainda. Já fiz um pouco com os homens e tal, mas as mulheres só surgiu na questão preliminar. Mas o que a gente tem da outra pesquisa, que está amplamente publicada, e que o pessoal pode encontrar tanto nos meus textos do Intercept, como nos artigos acadêmicos, tem uma linguagem muito acessível, que as mulheres, né, dessas camadas, elas têm uma memória política que é mais do Bolsa Família e da transformação da autonomia das suas vidas muito mais forte, né? As mulheres viveram uma transformação que é muito mais radical do que os homens, porque elas autonomia financeira, autonomia do consumo, você ter diversos, principalmente via Bolsa Família, é algo muito, muito poderoso. E revolucionário no sentido, né, modo de dizer a expressão, mas assim, de transformador, no sentido realmente transformador, e que fazia a imagem chegar do lado bolsonarista e a mulher dizia, não, isso aqui eu não engulo, isso eu não engulo. E não votaram no Lula, mas não conseguiram engolir o Bolsonaro, por uma questão clara, né, de que elas sabiam de que elas conseguiam interpretar de que aquele mundo da violência, do filho com arma, aquilo não é bom para elas, sabe que o filho com arma vai matar ou vai morrer. Então, assim, a mulher tem uma perspectiva completamente diferente do que ela quer para a filha dela. Enquanto que os homens, né, esse perfil do super macho, ele quer conservar ou quer reativar uma ordem, né? E as mulheres estão na ordem da transformação, mesmo que lenta e mesmo que contraditória via mercado. Então, eu acho que é um pouco isso, mas também tem o lado cruel, porque o lado cruel é de que as mulheres não têm capital político nas redes para empreender e elas estão. Daí pensando como hipótese, porque eu vejo claramente que os homens que conseguem entrar nessa, dominar um pouquinho a técnica das redes, que é uma técnica puramente política, que é o mundo, né, que os homens cresceram com a coisa pública, elas não dominam e aí também não crescem, né? Também não caem. Daí essa é outra pesquisa, não sei por que essas daí não caem, mas também provavelmente por causa da própria estrutura de capital social que a rede, que elas não sabem usar. Ela não sabe usar, apesar de que tem muita mulher bolsonarista e esse mundo do feminino, né, dessas mulheres todas, né, dessas mulheres todas iguais, muito parecidas, essas super mulheres perfeitas, que é um mundo que, né, que é um mundo muito forte nas redes sociais, as mulheres com corpão, rinoplastia, ácido na boca, cabelo perfeito. Esse é um mundo que também dá muito dinheiro, muita visibilidade para as mulheres no Instagram, né? Que é o mundo daí que daí elas vão seguindo nesse caminho via corpo e via beleza, luxo, mas não necessariamente para pequena empreendedora fodida, ferrada, que tem lá, né, seus 100 seguidores, incluindo as irmãs e as filhas. Pesado isso, né? Complicadíssimo. Muito injusto. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que superar o patriarcado também, porque entrar também nessa rede também é uma rede que te leva a um caminho aspiracional, piramidal, muito brutal. Então é um paradoxo delas não entrarem, né? De que é bom e é ruim. Não tem como negar isso, né? Porque, digamos, a ordem mundial hoje é essa. Então, tanto que a gente está aqui, as coisas funcionam por aqui. Na época, enfim, teve uma pandemia gigantesca que ainda está meio que funcionando e é também um jeito de se encontrar. Então, a vitória a todo momento a gente só vê a vitória das redes e os fracassos inevitáveis daquilo tudo que fica de fora
de tudo aquilo que fica também recalcado e abandonado e perde o valor diante desse poder digital, né? Ô, Rosana, eu sei que nossa live vai cair, então eu queria já me despedir de você agradecendo imensamente pela tua participação. Muito importante, são muito importantes as pesquisas que você vem fazendo e essa, sem dúvida, para quem está angustiado com o que vem acontecendo com o Brasil e com o mundo em relação ao avanço dessas contradições, desses paradoxos e que envolvem o fascismo sob a máscara da democracia. Então, é ainda mais instigante de poder conversar com você sobre isso. Queria te agradecer e colocar 1 minuto, 2 minutos à tua disposição para você poder também dizer um tchau, se despedir aí do pessoal. Só queria agradecer. A gente teve 360 pessoas o tempo todo, né? É muito gratificante o interesse das pessoas. Sempre um número grande e de muito carinho, muito afeto. Queria te agradecer, Márcia, pelo teu trabalho, não só pelo convite, mas por todo o teu trabalho que você faz. E que a gente vai ter um ano muito difícil pela frente. E que a gente não pode dar por dado que a eleição está ganha, mesmo que esteja, mesmo que estivesse, mesmo que pudesse dar por dado, o que tem nesse mundo subterrâneo é muito feio e a gente precisa continuar estudando, entendendo, porque negar que isso existe é pior. Então, obrigada pelo espaço para poder falar sobre as pesquisas, algumas antigas, algumas que estão começando, e que a gente siga forte nesse ano tão difícil, que vai ser duríssimo. Muito obrigada, a gente vai seguir.